E aí galera do YouTube, meu nome é Newton e a gente vai fazer aqui agora o nosso 8º vídeo tutorial sobre o Eagle em português para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo a gente vai aprender uma nova função que é primordial para você fazer o seu esquemático, certo? E a sua placa, que é a função NET, que é esse símbolo aqui, tá vendo? Bom, essa função o que é que ela faz? Ela liga eletricamente dois pinos, no caso pinos uns aos outros, entendeu? Você pode ligar dois pinos entre si ou três ou mais. Por exemplo, aqui nesse caso, ó, eu vou querer fazer com que esse pino daqui seja ligado eletricamente ao pino daqui. Então você vai vir com o mouse, clica no pino que você quer e clica no pino de destino. Assim como muitas outras funções do Eagle, a função NET ela tem coisas que você pode pré-definir aqui em cima. Como, por exemplo, a forma como ela é dobrada. Você tem, no caso, 90 graus. Se você apertar com o botão direito, 45. Linha free, no caso, solta. E assim sucessivamente. Se você segurar, por exemplo, no esquemático, eu uso mais 90 graus. Mas se você segurar o comando, por exemplo, e clicar com o botão direito, ó, ela alterna entre essas duas opções que você tem. Assim como, se você estiver usando 45 graus, ó, ela alterna também, tá vendo? Com o botão comando. No Windows, você usa o botão Ctrl para poder fazer isso. Bom, eu uso o comando 90 graus, que é esse aqui. Comando não, formato 90 graus. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer umas ligações bestas aqui para a gente entender melhor. Para eu fazer umas ligações, eu vou ter que adicionar o pino de referência do ground e o pino de referência do VCC para alimentar esse componente aqui. Então, a gente vai no comando add e vai procurar aqui, ó, na biblioteca supply 1, alimentação. No caso, eu não vou definir qual é a tensão de alimentação. No caso, 3, 5, 12 volts. Eu vou definir apenas que ele é VCC, certo? Vou adicionar aqui. Vou apertar Escape para voltar e vou adicionar o ground. Cadê o ground? Aqui, ground. Vou colocar o ground aqui. Escape de novo, Escape de novo. Bom, aí eu vou começar a fazer o traçado. Os pinos VCCs têm que estar ligados entre si. Então, vamos começar ligando aqui. Nesse caso aqui, ó, eu não quero que ele trace um 90 graus dessa forma. Então, eu vou apertar o comando e vou fazer com que ele trace dessa forma. Quando você ligou o VCC a duas nets que tem nomes diferentes de VCC, ele vai perguntar se você quer mergir as duas nets. Ou seja, se você quiser fazer que elas tenham o mesmo potencial. E aí, nesse caso aqui, eu quero. Então, eu vou apertar sim. E aí, repare que ele colocou qual é o nome disso? Um junction, que no caso é uma junção, que você faz com que ligue mais de duas nets diferentes. Fazer a mesma coisa com ground, certo? Começar a ligar aqui. E vou ligar aqui no ground. Mesma coisa, ele vai perguntar se eu quero juntar o ground com a net 3. Dá OK. Bom, comecei a fazer as junções. Se eu vier aqui e pegar o comando name, que é esse comando daqui, e botar para nomear o VCC, ele já vai ter nomeado automaticamente para VCC. Por quê? Porque eu liguei todos o pino 15 e 16 no pino do VCC, que é a alimentação. Se eu colocar aqui, ó, no ground, ele vai ter nomeado ground. Se eu colocar aqui nessa trilha que a gente fez no início, ele vai ter nomeado N cifrão 1. Esse é o nome padrão para NET. No caso, trilhas de tipos diferentes tem um nome padrão. Por exemplo, o NET é N cifrão 1, o Bus é B cifrão 1 e assim sucessivamente. Eu vou estar falando desses comandos mais tarde. Bom, o comando NET, basicamente você vai usar isso. Deixa eu clicar aqui nele, ó. Tem mais opções. O meter por exemplo, se eu botar aqui, começar a fazer o traçado, certo? E aumentar aqui o meter, ele vai aumentar a inclinação da minha trilha. Eu geralmente deixo isso em 0 para o esquemático, certo? O estilo é se você vai botar ela contínua ou pontilhada e depois traço, entendeu? Nesse caso aqui, dash dot, pontilhada depois traço, etc. Eu deixo em contínuo, certo? Porque não tem necessidade disso. O comando label, que eu tinha falado antes, cadê o comando label? Esse aqui, ó, ABC, tá vendo? Ele é o seguinte, ele me dá o nome de uma net. Por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai dizer que esse net tem um nome ground, certo? Para eu poder saber que essa net tem o nome ground. Isso é útil quando eu quero ligar duas nets de
de sinais iguais que estão distantes. Por exemplo, se eu quiser fazer com que esse pino desse resistor esteja ligado ao ground, sem ter que colocar o símbolo do ground aqui, o que é que eu faço? Eu venho, coloco o label, no caso eu tracei a trilha, coloco o label aqui, deu OK, e depois venho, name, no caso name é aqui, e coloco que ele vai ter o nome de GND. Aí ele vai perguntar se eu quero ligar, eu digo que sim. Então pronto, os nomes estão, o ground, essa net daqui está ligada eletricamente à net de cá. Uma forma de verificar isso é com o comando show, que é esse olhozinho daqui. O comando show, ele mostra, no caso, o componente que você deu o clique, como no caso aqui, ó. Esse IC1, ele é um só, certo? Como a gente tinha falado antes. Então, quando eu clico em qualquer um deles, ele vai marcar tudo que pertence ao IC1. Se eu clicar no ground, ó, ele marca tanto o ground daqui, quanto o ground de cá. Isso é útil quando, por exemplo, eu tenho uma net, vou fazer uma net aqui para vocês. Vou mostrar. Cliquei no errado. Aqui, net. Vou fazer uma linha, certo? Dá apertar escape. E vou fazer uma linha cruzada. Elas, como é que você sabe se elas estão ligadas ou não entre si? Eu vou usar o comando show. E você percebe que assim que eu clique em uma, ela dá, o verde fica um pouco mais claro. E você sabe que elas não estão ligadas. Se eu quiser ligar elas, eu vou usar o comando junction, que a gente tinha visto antes. E aí eu clico aqui. E aí ele vai perguntar se você quer ligar. No caso, você clicou porque você quer. E você diz qual o nome resultante final. Ou net 2 ou net 3. Vou colocar o 2, só para seguir uma ordem. E aí deu OK. Apertar escape de novo. Escape aqui no caso não vai, né? Mas tudo bem. E vou clicar no show. E aí quando você clica no show, todas elas, no caso tanto a vertical quanto a horizontal, está marcada. Isso quer dizer que elas estão ligadas eletricamente entre si. Para eu saber qual pino de qual componente pode ser ligado uma net, eu vou introduzir a vocês agora uma função chamada display, que mostra para vocês todas as camadas que você tem, que você pode visualizar. No caso, 91 net são que a gente acabou de traçar, que são os verdinhos aqui. O buzz a gente não falou ainda. O símbolo é praticamente tudo que tem no esquemático, no caso, que é esse vermelhozinho aqui. Se der desaparecer, ele apaga, certo? Vou mostrar aqui de novo. O name é o nome, valor, a informação que você pode ter e o guide. Se eu botar para aqui para marcar o pin, ele vai circular de verde todos os pinos que podem ser ligados às nets. E aí facilita. Eu não deixo geralmente ligado porque visivelmente dá para saber o que é um pino ou não. Basta ver que você tem um CI, uma porta lógica aqui, e ele tem um pino de saída e um pino de entrada. E você vê também que ele está numerado aqui, nesse caso. O resistor não está, mas você sabe que você tem que ligar as extremidades do seu resistor. Outra coisa que eu queria falar também é um comando chamado gate swap, que é esse daqui, ó. Por exemplo, quando você tem um CI como essa porta NOT, que tem mais de um gate, no caso o A, o D, o C e o B, eu posso querer trocar o C com o D, por exemplo. Então eu vou clicar no D e depois clico no C. E ele troca sem bagunçar com a minha net. Ou seja, se eu liguei a minha trilha do B com o D e eu simplesmente liguei errado, eu quero fazer com que ele ligue com o C. Para eu não ter que deletar a trilha aqui e traçar ela até o C, basta eu trocar os gates de volta aqui, entendeu? Aqui de volta. Deixa eu ver o que mais. Bom, por esse vídeo é só, acho que o tempo está acabando aqui. Eu vou deixar para mostrar para vocês outros comandos no próximo vídeo. Obrigado por assistir, certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, visitar nosso site e até a próxima.